Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação. Sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo chegando com você, torcedor rubro-negro, e as notícias atualizadas para lhe deixar sempre muito bem informado. Além do inédito tetra, Flamengo tem chance do terceiro tri consecutivo sobre um dos grandes do Rio. Entre 1999 e 2001, rubro-negros derrotaram o Vasco em sequência. De 2007 a 2009, Botafogo foi o vice-campeão carioca. Jogadores, técnico e diretores do Flamengo não escondem que o grande objetivo dos próximos dias é a conquista do inédito tetracampeonato carioca. Mas a decisão estadual também abre uma possibilidade no campo da rivalidade. O clube rubro-negro pode pela terceira vez seguida emplacar um tri sobre um rival. O Fluminense, que tirou o Botafogo e foi vice nas últimas 2 temporadas, é o candidato a pagar o pato. De 1999 a 2001, foram vitórias sobre o Vasco em decisões. Entre 2007 e 2009, o Botafogo foi o vice-campeão. O próprio Fluminense, com 3 tricampeonatos estaduais no cartel de título, é o único dos clubes além do Flamengo que já emplacou um tri em cima de um arquirrival. De 1936 a 1938, o vice-campeão em sequência em questão foi justamente o rubro-negro. O Flamengo é o carioca com mais tricampeonatos, são 6 no total. Além dos citados contra Vasco e Botafogo, emplacou as seguintes sequências: 42, 43, 44, 53, 54, 55 e 78, 79, 79, especial, o atual, que pode se converter em tetra. Tri contra o Vasco, 99, 20, 0, 0, 20, 0, 1. Em seu primeiro tricampeonato conquistado exclusivamente sobre o mesmo rival, o Flamengo sempre esteve em inferioridade técnica diante de seu grande adversário. O Vasco vivia talvez o maior momento de sua história, com direito a Brasileiro, 97, Carioca, 98, Libertadores, 98, e Rio-São Paulo, 99, conquistado em um espaço de 2 anos. Em 1999, o rival tinha craques como Felipe, Pedrinho, Juninho Pernambucano e posteriormente Edmundo, que acabará de voltar da Fiorentina para disputar a reta final da competição. O Flamengo tinha como estrela solitária Romário, coadjuvado por Atherson, em crescimento após empréstimo ao Santos, e Iranildo. Na decisão da Taça Guanabara, o estrelado Vasco sofreu o primeiro baque. Vitória convincente do Flamengo por 2-1, com gols de Romário e Atherson. Os vascaínos foram à forra na Taça Rio, conquistando-a com um 2-0 sobre os rubro-negros e 2 gols de Edmundo. Nas finais do Carioca, um empate por 1-1 no primeiro jogo e vitória rubro-negra, por 1-0 na partida derradeira. Romário foi substituído na etapa inicial por conta de dores na virilha. Mesmo inferior tecnicamente, a torcida teve atuação importante, e Rodrigo Mendes, de falta aos 32 minutos do segundo tempo, garantiu o título. Chocolate devolvido em 2 parcelas. Em 2000, Romário trocou de lado e voltou ao clube que o revelou. No primeiro reencontro com o Flamengo, veio o chocolate da Páscoa no dia 23 de abril. O baixinho fez 3 gols, Pedrinho enfileirou embaixadinhas, e os rubro-negros não viram a bola em vexame histórico. 5-1 para o Vasco de virada. No segundo turno, um empate por 3-3 com gol olímpico de Petrovic parecia o prenúncio de coisas boas para o Flamengo. Mas este ainda não seria o ano do sérvio em estaduais. Nas finais do Carioca, o chocolate foi devolvido em 2 parcelas, 3-0 no primeiro jogo, gols de Atherson, Fábio Baiano e Beto, e 2-1 no último, com gols de Reinaldo e Tuta. O tri mais emocionante do Flamengo. 2 pontos. O tricampeonato mais emocionante da história do Flamengo veio, sem dúvidas, em 27 de maio de 2001. Na competição em que os elencos de Vasco e Fla estavam mais equilibrados, a taça veio com o histórico gol de Petrovic. No primeiro encontro, na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo venceu por 1-0, com gol de Beto. Nas finais, os rubro-negros até foram melhores no primeiro jogo, mas tomaram a virada no final, 2-1. No decantado 27 de maio, o Vasco tinha vantagem de poder perder por um gol de diferença.
Mesmo assim, a torcida do Flamengo era maioria absoluta no Maracanã. Em jogo equilibrado, Petrovic e Edilson, à época desafetos, decidiram a parada. O baiano abriu o placar de pênalti e fez o segundo após belo cruzamento do gringo. Aos 43 minutos do segundo tempo, número que Pet inclusive usou às costas no retorno ao clube, em 2009, o sérvio, conhecido pela batida colocada, aliou força e efeito para vencer Elton. Catarse no Maracanã e 27º título estadual garantido. Tri contra o Botafogo, 2007, 2008, 2009. No penúltimo tri do Flamengo mudou o rival, mas as cores não. Outra coincidência é que em 2007 o Botafogo era bastante superior tecnicamente. Nos 2 anos seguintes, o panorama mudou, e os rubro-negros tinham mais time. Em 2007, o Flamengo, com elenco limitado, não venceu nenhum clássico. Nas finais com o Botafogo, 2 empates por 2-2, placar que costumava se repetir à época, e vitória rubro-negras nos pênaltis. O ex-goleiro Bruno, condenado pelo crime bárbaro contra Elisa Samúdio, foi o destaque absoluto da decisão por pênaltis. Em 2008, o Flamengo sobrou contra o Botafogo. Na Taça Guanabara foi campeão com belo gol de Diego Tardelli nos acréscimos e vitória por 2-1. Nas finais do estadual, mais 2 vitórias, uma por 1-0 e outra por 3-1. Obina fez 3, um no primeiro jogo, e Tardelli fez o outro. Em 2009, novamente superior, o Flamengo foi à decisão dos pênaltis por evidente acomodação. Abriu 2-0 com facilidade, mas permitiu o empate na etapa final, e por pouco não levou a virada. Bruno mais uma vez foi a grande figura, com pênalti defendido no tempo normal, e outros 2 após o tempo normal. Decisão de 2022. Flamengo e Fluminense começam a decidir o Carioca 2022 na próxima quarta-feira, às 21h40, no Maracanã. A finalíssima está marcada para o sábado, ainda com horário indefinido. Não há vantagem, e 2 empates iguais provocam disputa de pênaltis. Em 2020, o Flamengo venceu os 2 jogos, 2-1 e 1-0. No ano passado, empatou o primeiro jogo, 1-1, mas venceu no derradeiro por 3-1, com 2 gols de Gabigol e 1 de João Gomes. Agora passo a bola para ele, o torcedor raiz Bugrão. Fala, Bugrão. Agora é com ele, o rubro-negro mais apaixonado desta nação. O que você pensa, Bugrão? Olá, Mila. Olá, nação. Sim, Mila, obrigado. Olá, nação rubro-negra. Bugrão, a notícia viva aqui com você. Ferg oficializa quarta e sábado como datas das finais do Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam às 21h40 no dia 30 de março e no dia 2 de abril. Horário ainda não está definido. Jogos serão no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou neste domingo a antecipação das datas das finais do Campeonato Carioca. O primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense será disputado no dia 30 de março, quarta-feira, às 21h40 de Brasília. O segundo, dia 2 de abril, sábado, em horário a ser confirmado ainda. O Maracanã será o palco dos duelos pelo 3º ano consecutivo. O Fla-Flu decidirá o título estadual. A mudança se deve à estreia da equipe rubro-negra na Libertadores no dia 5 de abril contra o Sporting Cristal, no Peru. Caso a final fosse disputada nas datas iniciadas 31 de março e 3 de abril, o Flamengo não teria o tempo mínimo de descanso entre o segundo jogo da final e o primeiro da competição sul-americana. Eita! E como eu sempre digo, haja coração, torcedor rubro-negro. Vamos lá, ficamos por aqui, mas logo estaremos de volta. Tchau, Mila, tchau, nação rubro-negra, tchau! Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Rubros Negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você, tchau!